Bom dia, irmã. Bom dia, irmãos. Mais uma vez reunidos, né? Para aprender a palavra do Senhor, meditar e aplicar essas verdades nas nossas vidas é o que mais carecemos. Vamos clamar a Deus para que o nosso aprendizado redunde em ações que glorifiquem o seu nome. Amém? Um bom dia para os irmãos que estão chegando, para aqueles que ainda vão chegar. Que os nossos pensamentos possam estar voltados para o trono de Deus nesta manhã e por toda a nossa vida, né? Oremos. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, porque tu derramaste sobre nós mais esse dia as tuas misericórdias, a tua graça infinita, o teu amor, o teu cuidado, e podemos estar reunidos como o povo do Senhor mais uma vez para aprendermos da tua palavra, para meditar na tua palavra. Aqui está revelado o teu querer para nós, a tua vontade santa para as nossas vidas, Senhor. O que nós te suplicamos, por misericórdia, que o teu Santo Espírito tenha espaço na nossa vida, para que possamos viver aquilo que temos aprendido e aquilo que temos pregado. Tenha misericórdia de nós, fortalece a nossa fé, une-nos como um só corpo do Senhor neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje nós estaremos finalizando a carta de Tessalonicenses, né? A primeira carta. Domingo que vem já entraremos na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Bom, o autor da revista diz que Paulo, ele apresentava valores atemporais. Os valores que Paulo pregava não se limitavam ao tempo dele. Os valores que Paulo pregava, ele alcança os nossos tempos. Ele alcança os nossos dias. E as cartas de Paulo, elas tinham tanto um cunho teológico como um cunho prático. E os irmãos, nós já contextualizamos, vamos apenas lembrar os irmãos como era a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade dominada sob o domínio do Império Romano, era uma cidade de cultura grega, era uma cidade que tinha um porto importante, era uma cidade que tinha uma conexão boa de via terrestre. Nós aprendemos que por ali passava a estrada, a Via Ignátia, a famosa estrada de Roma. Então, era uma cidade que tinha privilégios, né? Era uma cidade estrategicamente, geográfica falando, e assim trazia-lhe muitas pessoas. Muitas pessoas circulavam por ali, o fácil acesso àquela cidade, pessoas de diferentes ideias, costumes, credos. E os irmãos sabem muito bem como era a cultura grega e a cultura romana. A imoralidade para eles, irmãos, os irmãos sabem disso, era a coisa mais comum. Prostituição, adultério, homossexualismo, relações incestuosas, reinava na corte entre os nobres e os pobres, na maioria deles. É nesse contexto que Paulo se levanta para ir na contramão do seu tempo, para apresentar princípios, valores e crenças diferentes da sua sociedade. A igreja está hoje assim, irmãos, nesta mesma posição de Paulo. O que temos feito? Quais são os nossos valores?
Quais são as nossas crenças? Como nós devemos portar? O tema da nossa lição é hoje: como deveis andar agradando a Deus. Deveis andar agradando a Deus. Paulo se levanta para apresentar isso. No capítulo 2 e 3, ensinado pela irmã Silane domingo passado, nós vimos como que Paulo pregava o evangelho. Aqui nós vamos ver como Paulo vivia o evangelho. Então nós temos que aprender a pregar o evangelho e a viver este evangelho. E aí Paulo diz assim, já no primeiro versículo do capítulo 4, irmãos, eu peço e aconselho. A revista que destaca os dois verbos, né, que na versão aqui do autor, eu rogo e exorto. Eu peço e aconselho vocês uma coisa: como vocês aprenderam de nós, assim vocês devem fazer. Irmãos, vocês entendem que Paulo falava de um ensino coerente, um ensino que fazia aquilo que pregava, um ensino que as ações, elas representavam o que Paulo falava. O ensino de Paulo era coerente com o seu viver. Paulo diz, vocês aprenderam de nós como vocês devem se portar para agradar a Deus. E é o norte da nossa lição de hoje. Como você deve se portar de maneira que agrade a Deus. Aí Paulo diz, vocês estão indo muito bem. Vocês estão fazendo tudo que eu ensinei. Agora eu peço uma coisa e aconselho uma coisa, verso 1, que vocês aperfeiçoem cada vez mais. A vida do crente é assim, irmãos. Nós não estacionamos, nós não retrocedemos, nós avançamos sempre. Essa é a nossa meta. Na medida que chegamos, não foi isso que aprendemos com Paulo? Na medida que chegamos nela, a gente prossegue. Nós somos dos que prosseguem, nós somos dos que avançam, nós não somos dos que retrocedem. Os irmãos lembram de um hino que a gente canta na igreja? Quantos que corriam bem, já não mais conosco vão. Outros seguem, mas também frios sem amor estão. Não é assim que a gente vê? Quantos que corriam bem, já não correm mais. Paulo diz, não é assim. Prossiga, não canse, não desanime, prossiga. Tá bom, vocês chegaram num ideal cristão bom? Não tá bom. Tem mais coisa para fazer, tem mais coisa para aprender, tem mais coisa para testemunhar, tem mais coisa para viver no Senhor. É sempre mais, irmãos. O que os gurus e os coaches dizem hoje, né? Você amanhã tem que ser uma versão melhor. Paulo já dizia isso aqui, né? Seja melhor do que você é hoje. Aperfeiçoe cada vez mais. E aí, Paulo já começa dizendo, vocês querem saber como agradar a Deus? Sede santos. Sede santos porque eu sou santo. A vontade de Deus, verso 3, é a vossa santificação. Afastai-vos da imoralidade sexual. Era o que eles viviam naquele tempo. Vocês sabem que nós falamos sobre o gnosticismo, a cultura gnóstica, ela pregava, além daquilo que nós aprendemos, que devia acender o espírito e para conhecer a Deus, e Paulo diz que para conhecer Deus você precisava apenas conhecer a Cristo. Eles diziam que o espírito era muito bom, extremamente bom, mas a matéria para nada prestava. Tudo que se fizesse no corpo não afetava o espírito. E eles viviam de forma degradante e imoral porque a matéria não prestava. Paulo tem um ensino diferente. Ele diz, a vontade de Deus é a vossa santificação. Afastai-vos da imoralidade sexual. Paulo diz, cada um de vós saiba manter o próprio
corpo em santidade e honra. Enquanto os gnósticos pregavam que a matéria, o corpo, nada valia, Paulo dizia não. Lembra a carta em Coríntios? Paulo dizia assim: vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Vocês são templo do Espírito de Deus e vocês se uniram a Cristo nesse corpo. Glorifiquem a Deus nesse corpo. Mantenham o corpo em santidade e honra. Esse era os valores e os princípios de Deus e o que faria nós agradáveis a Deus. E uma coisa interessante aqui que nós vemos, esta é a vontade revelada de Deus. Tem 3 vontades reveladas de Deus destacadas nas cartas de Paulo. A gente vê aqui a vossa santificação é a vontade de Deus. Logo mais adiante, no capítulo 5, a gente vai ver a vossa santificação é a vontade de Deus, é a vossa gratidão. A gente vê a vontade de Deus é a unção do Espírito. Não embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito e entendeis qual é a vontade do Senhor. Então nós temos a vontade revelada de Deus, santificação, gratidão, unção. Aí você diz assim, mas a vontade de Deus não para por aí. Existe uma vontade particular de Deus na minha vida. Sim, existe. O que você vai negociar, qual profissão você vai desenvolver, qual trabalho você vai aceitar, qual companheiro que você vai se unir. Existe a vontade particular de Deus direcionando a sua vida. Agora, irmãos, é impossível saber a vontade particular de Deus se você não cumprir a vontade revelada dele, porque Deus não conta segredos para estranhos. Você conta, irmãos? Vai passar uma pessoa na rua, você pega ela pela gola e diz, vem cá, eu preciso desabafar um problema pessoal meu. Você não faz isso. Você conta segredos para alguém da sua intimidade. Deus não é diferente. Ele só revela a vontade particular dele na sua vida, se você cumprir a vontade revelada dele da sua vida. A santificação, a gratidão, a unção. Deus só vai revelar-se a você se primeiro você agradá-lo, esta vontade aqui que está revelada. Ele vai segredar o seu coração porque você será íntimo dele. Então, Paulo diz, saiba manter esta santidade. Afastai. Irmãos, aprendam uma coisa, quem venceu o pecado foi Jesus. Você não vence pecado. De pecado você afasta. De pecado você foge. Paulo diz, fugir de toda aparência do mal. De pecado você evita. Afastar, mantenha a distância. De Deus você se aproxima e do pecado você se afasta, porque é Jesus em Deus que vai vencer o pecado por você, porque você não tem poder para vencer o pecado, irmão. Ele diz, não viva na paixão dos desejos, a semelhança deles que não conhece a Deus. Não seja dominados pelos seus desejos. Os desejos, irmãos, são os seus servos, não são o seu Senhor. Os desejos têm que estar sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Você não pode ser senhor dos seus desejos. Os desejos estarão sobre o seu controle para o seu bem. Os desejos são algo bom que Deus colocou no nosso coração. Inclusive os desejos sexuais, mas eles devem estar sobre o seu domínio, para servir você de forma a agradar a Deus. Se Ele for o seu Senhor, você vai sofrer. Você lembra o que Deus disse para Caim? Caim, por que o seu semblante está caído? Por que você está triste e zangado? Eu tenho uma coisa para dizer para você, Caim. O pecado está batendo na sua porta. Mas você tem um dever, Caim.
Você deve dominá-lo. Irmãos, desde o Éden, Gênesis capítulo 4, a gente vê Deus aconselhando a nós termos os nossos desejos sobre o nosso domínio. E onde a gente encontra isso, irmãos? No fruto do Espírito, o domínio próprio que ele nos dá. Nesse assunto, verso 6, ninguém ilude ou engane seu irmão, porque Deus é vingador de todas essas coisas. Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele vai ceifar. Deus toma as nossas dores, irmãos. Se você tem enganado, fraudado, defraudado, iludido alguém, Deus vai defender a causa dela e vai punir você. Tenha certeza disso, isso é palavra do Senhor. Paulo diz, olha, Deus nos chamou para a santificação, não para a impureza. O autor diz aqui, ó, qualquer relacionamento entre duas pessoas fora do compromisso do casamento, um dos participantes estão sendo enganados, iludidos e fraudados. Não haja dessa forma. Deus, Paulo diz, quem rejeita esses princípios, não rejeita o homem, rejeita a Deus. Paulo diz, se vocês desobedecerem essa instrução, vocês não estão rejeitando as minhas palavras, vocês estão rejeitando princípios de Deus. Salomão diz assim, não arranque os marcos que os antigos retiraram, que os antigos colocaram. Não arranque os marcos que os seus pais colocaram. No contexto que Salomão estava falando esse versículo, lá em Provérbios 22, se não me engano, ele estava falando de propriedade, que era o bem da época, né? A propriedade era delimitada, vamos supor, seu pai morria, você ia ir lá, pegava a cerca, puxava para trás mais um pouquinho, ó, vou ganhar mais um pedacinho aqui, tô levando vantagem. Salomão diz, não faz isso não. Não tire os limites determinados. Aqui não é diferente. Paulo está dizendo, existem princípios, existem limites. O sexo é bênção dentro da vontade de Deus. Cuide da sua vida moral. Cuidado, jovem, com o seu namoro. Cuidado, senhora e senhor, homem e mulher, com o seu casamento. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com a pornografia. Afaste da imoralidade. Como eu faço isso? Com que poder eu faço isso? Paulo fala o segredo. Deus dá a ordem, mas ele dá o recurso. Ele dá o seu Espírito. É pelo Espírito de Deus que você conseguirá afastar. Você aproxima do Espírito, afasta do pecado, você não vence o pecado. Evite o pecado, afaste do pecado, fuja do pecado e chegue-se a Deus. É isso que está na sua palavra. Paulo aqui coloca, né? Esse verso 6 que o autor destacou também, é a santidade não só na sua perspectiva, não só no zelo com o seu corpo, com o templo do Senhor, mas na perspectiva do outro, na visão do outro. Santificar o corpo do outro, respeitar o corpo do outro. É ter empatia com o outro. E quando a gente é se colocar no lugar do outro. Então, uma vida santa envolve a minha pureza e o respeito com o corpo do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro, você pensa, eu gostaria que tratasse a minha filha dessa forma como eu trato a minha mulher ou as mulheres. Eu gostaria que tratasse a minha irmã dessa forma, a minha mãe. E para você, jovem senhora, você gostaria que tratasse o seu irmão, as mulheres tratassem da forma que você trata o seu filho? Então, essa santidade é de mão dupla. E Paulo introduz aqui no verso 9
um assunto que pode dizer assim, ele trocou de assunto. Não, ele não trocou de assunto. Ele estava falando de santidade, agora ele vai falar de amor fraternal. É a mesma coisa, porque a gente precisa ter santidade nos nossos relacionamentos. E nós precisamos ter santidade no nosso corpo, como Paulo coloca, e santidade nos nossos relacionamentos. Quanto ao amor fraternal, que coisa maravilhosa. Paulo diz, eu não preciso nem escrever, porque vocês já amam. Agora, eu peço uma coisa, como ele pediu quanto à santidade, que vocês aperfeiçoem nisso cada vez mais. Pensa uma pessoa feliz, irmãos, quando você passa uma mensagem para a secretaria da igreja, igual eu passei essa semana, e diz, irmã Rosângela, verifica por gentileza para mim como está o celeiro, e você vê a resposta assim, um irmão passou aqui e deixou a cesta, outro irmão passou aqui e deixou 2 cestas, e você olha para outra mensagem, um irmão depositou um valor para 8 cestas. O que eu posso dizer, irmãos? Meu coração se enche de gratidão e eu posso dizer como Paulo, os irmãos continuem fazendo isso cada vez mais. Precisamos avançar cada vez mais, socorrer cada vez mais, amar cada vez mais. Isso agrada ao Senhor, é isso que Paulo diz. Vocês já procedem assim, mas vocês são instruídos por Deus para amar uns aos outros, socorrer uns aos outros e procure viver em paz. E como a gente vive em paz? Fazendo o que a palavra de Deus já diz e que agora os coaches estão dizendo, né? Cuide da sua vida. É isso que Paulo diz. Cuide da sua vida, procura viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com a vossa mão. Quando você cuida de você, você cuida do outro. Quando você se ama, você ama o outro. Esses são os princípios que Paulo prega, baseado na palavra do Senhor. Paulo diz, quem rejeita essa palavra, não rejeita a mim, rejeita ao Senhor. Então, irmãos, este é o princípio da paz. Cuide da sua vida. Não olhe o defeito do outro, não faz análise sobre a vida do outro, não queira o que o outro tem, não queira ocupar a posição do outro, faz uma análise da sua vida. Procura ocupar a posição que Deus separou para você e você vai viver em paz. E aí Paulo diz, qual é o objetivo disso? O autor coloca aqui, o objetivo maior disso era andar de maneira digna para os que estão de fora. O objetivo maior de você viver em santidade e amar ao outro é testemunhar, é provar o amor de Deus para com as pessoas e para com você, é ter responsabilidade com a sua provisão, a fim de que andeis com dignidade diante dos que estão de fora e não necessitais de alguma parte deles. Por quê? A igreja era tão amorosa, a igreja era tão generosa que tinha aqueles que estavam se aproveitando disso. Paulo diz, cuidado com isso, cuide de sua vida, trabalhe com suas mãos e ande de forma digna. E o povo começou a dizer, Jesus vai voltar, né? Eu não vou trabalhar mais, eu não vou negociar, vou esperar Jesus voltar. Mas enquanto ele esperava Jesus voltar, ele vivia a custo do outro. Então, o amor dos irmãos, a generosidade da família de Deus aprende uma coisa, é para suprir a sua necessidade, não é para suprir a sua preguiça, não é para suprir a sua irresponsabilidade. Não fique em casa sem fazer nada, sem buscar nada, sem tentar nada. Deus proverá. A prova é amanhã, você não estudou, Deus proverá. Não sejam irresponsáveis nas suas atitudes. Alguém disse uma coisa muito interessante. A maioria dos sermões que se pregam não vem dos púlpitos, irmãos. Vem da sua vida. O mundo não vê você de mãos levantadas adorando a Deus na igreja, não. O mundo não vê você orando. O mundo vê você agindo. O mundo vê você reagindo. Eu falei com alguém essa semana, quer conhecer alguém? Observe as suas reações, porque as ações a gente premedita,
As ações a gente controla, as reações brotam do que tem dentro de nós, daquilo que nós temos alimentado. Minha mãe costuma dizer assim, quando alguém perde o seu domínio, ela diz, levantou o Adão. Cuidado com o Adão que está dentro de nós, irmão. Paulo diz, vamos mortificá-lo todos os dias. É esse sermão que o mundo está vendo aí, irmãos. É esse sermão que o mundo precisa ver. E aí Paulo continua com outro assunto que parece, né, ser um novo assunto, mas ele continua no mesmo assunto. Santidade, amor. E aí ele diz, irmãos, eu quero uma coisa agora, não seja ignorante em relação aos que já faleceram. Não se entristeça como as outras pessoas que não têm esperança. Sabe por quê, irmãos? A filosofia da época da maioria deles não criam na ressurreição. Os epicureus não criam na ressurreição. Os estoicos não criam na ressurreição. Os saduceus não criam na ressurreição. E aí Paulo diz, eles não têm esperança, mas vocês têm. Presta atenção, não fica triste, porque a gente estava diante de uma igreja perseguida, irmãos. E as pessoas estavam sendo mortas. As pessoas estavam sendo assassinadas, as pessoas estavam sendo torturadas. E aí eles estavam vivendo a esperança da segunda vida de Cristo. E aí agora? Nós vamos esperar Jesus voltar. E os nossos que morreram? Como que vai ser? Paulo diz, não seja ignorante, presta atenção. Se Cristo ressuscitou, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, verso 14, nós devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que faleceram. E nós afirmamos essa palavra não da minha cabeça, da minha ideia. Paulo diz, isso foi revelado pelo Senhor para nós. Os que ficarmos vivos, de modo nenhum precederemos os que faleceram. Paulo diz, olha, os mortos não estão em desvantagem, todos estaremos com o Senhor. Quando a trombeta tocar, Jesus dá a ordem, os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos, se estivermos vivos, encontraremos todos juntos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Irmãos, a morte não é o ponto final, era isso que os epicureus pregavam, irmãos. Morreu, acabou. Então, viva o presente, viva o aqui ao agora, viva o prazer do momento. Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, então façam como eles, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo diz, não é assim. Se nós temos essa esperança, por isso que eu falo que o assunto é um só. Se nós temos essa esperança, purifique-se a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz, se vocês pregam que não há ressurreição, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a gente está aqui como um tagarela, pregando em vão. E a fé de vocês também é em vão. 1 Coríntios 15, e se a esperança de vocês é só para essa vida aqui, você é o mais miserável de todo homem. Porque então você está morto no seu pecado, porque foi na ressurreição que Cristo venceu a morte e venceu o pecado. Nós precisamos crer nisso. Irmãos, o autor diz aqui uma coisa muito interessante. O ensino desta segunda vinda, da ressurreição de Cristo, tem sido esquecido pelas igrejas. A visão é de que não existe nada melhor do que essa vida aqui. É a religião e o cristianismo do fast food, né? Você precisa de um bom emprego? Jesus está aqui para te dar a vitória. Você precisa de um carro do ano? Jesus também pode te dar. Você precisa de um bom casamento? Jesus está pronto para te oferecer. Essa esperança firmada tem desaparecido da nossa mente. O autor diz, é preciso alimentar isso todos os dias.
A maior verdade, a segunda maior verdade pregada e divulgada por Paulo era a segunda vinda. Nos 5 capítulos dessa carta, todos os irmãos conferem, todos falam da segunda vida. Esse assunto permeava a mente e o coração deles. Isso não pode estar apagado da nossa mente e coração, irmãos. Isso precisa estar alimentado todos os dias. Ele diz aqui, onde estão os mortos? Eles não estão esquecidos. Eles estão com Jesus. Por quê? Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que faleceram. Ninguém traz o que não tem, irmãos. Eu posso falar para o irmão aqui, ô irmã Leia, por favor, aí, traz minha carteira de documentos. Aí a irmã vai dizer assim, mas não está comigo? Como é que eu posso trazer? Se os que faleceram não estão com Jesus, como que ele pode trazer? A palavra diz que ele vai trazer juntamente com ele. Se ele vai trazer juntamente com ele, está com ele. Irmãos, a nossa esperança é que todos estaremos com o Senhor. É que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Só que para isso acontecer, por isso que eu afirmo que Paulo continua falando o mesmo assunto, eu preciso viver em santidade e viver em amor. Porque cristianismo sem santidade e sem amor não é cristianismo. Cristão sem marca de santidade e amor não é cristão. E Paulo continua. Estou falando aqui da segunda vida. Vocês estão aí até parando de trabalhar para esperar Jesus voltar. Esquece isso. Não é necessário que eu fale para você de tempo e de época. Existe um tempo, o Cronos, o Kairos de Deus. E esqueça a data. Quando Jesus ressuscitou e se encontrou com os seus discípulos, ressurreto, os irmãos lembram qual foi a primeira pergunta? Lá em Atos capítulo 1, Senhor Jesus, é agora nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Era a ansiedade deles, né? O reino desse mundo. Jesus olha para ele e diz assim, não vos compete saber tempo e época, porque é o Pai que reservou para ele isso. Isso não compete a você, irmãos. Esqueça a data. Eu não sei se os irmãos lembram quando nós estávamos estudando Daniel, lá na nossa sala. E quando chegou no capítulo 6, eu falei com o pastor Ednan, para mim já deu. Eu só dou aula até o capítulo 6. O capítulo 7 em diante fala de escatologia. Eu não tenho segurança para falar nesse assunto. Eu não quero falar sobre esse assunto. O pastor vai ter que ensinar para nós. E o pastor tá bom, irmã Lilian, pode deixar que eu ensino. Se não me engano, acho que o pastor deu 3 aulas para nós, ou 2 aulas, e a outra o pastor Visadal nos ensinou, porque eu não queria falar sobre isso. Eu não sentia segura para falar sobre isso. Aí o pastor falou sobre, nos explicou, apresentou todas as linhas, né, de pensamentos contra a escatologia. Na última aula, os irmãos lembram que o pastor falou, irmãos, se os irmãos crerem nessas linhas aqui, amém. Se os irmãos esquecerem de tudo que eu ensinei aqui, amém também. Os irmãos só não podem esquecer uma coisa. Vocês precisam estar preparados, é isso que interessa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu inquietei tanto. E realmente é isso. O que você precisa saber? Jesus diz, não vos compete saber o tempo. O versículo em diante, os irmãos se lembram que Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas minhas aqui em Samaria e até os confins da terra. Você não precisa de data, irmãos. Você precisa de poder do Espírito. Não se preocupe em data, em sinais. Você não precisa de sinais. Você está preocupado. Nossa, nós estamos vivendo um tempo difícil. A vinda de Cristo deve estar próxima. Não se preocupe com sinais.
Se preocupe com a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se preocupe em estar cheio do Espírito que Deus lhe deu. E tem outra coisa. As chances maiores é na bonança, né? Paulo diz, quando estiverem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Pensa numa cilada para nós. Pensa num tempo em que a chance de distrairmos é grande, irmãos, na bonança. Agora que nós estamos na luta, tá todo mundo buscando, tá todo mundo clamando, tá todo mundo lendo a palavra, tá todo mundo orando. Quando a paz chegar, a chance de distrairmos é grande. Cuidado. Nós precisamos estar atentos. Paulo diz, esse dia não pode surpreender você. Sabe aquele aluno que estuda todo dia um pouquinho, que faz todas as tarefas de casa, quando ele chega na sala e o professor diz, guarde os cadernos, pegue apenas a caneta, prova. Se você tem estudado a matéria, o que você fica? Tranquilo. Aquilo não te surpreendeu. Paulo está dizendo isso. Tenha em mente sempre que Jesus voltará, mas que isso não surpreenda você. Que você esteja preparado na luta, na bonança, na escassez e na fartura, em qualquer tempo, todos os dias, irmãos. Se Jesus voltar agora, você deve estar preparado. Lembra que eu disse que João Wesley respondeu? O que você gostaria de fazer se soubesse que Jesus vai voltar amanhã? O que eu sempre faço todos os dias. Tenham isso em mente. Não durmamos como os demais. É isso que Paulo diz aqui. Sejamos atentos. Os que dormem de noite. Os que se embriagam de noite. Mas nós somos do dia. Nós somos do dia. Irmãos, quando ele diz aqui, não é que a pessoa só dorme de noite, você dorme de dia também, né? Os que bebem não bebem só de noite, não, bebe de dia também. Quando ele usa a palavra noite aqui, ele quer dizer trevas, escuridão, sem visão. Quando ele diz embriaguez aqui, ele não está falando apenas de bebida, ele não está falando de bebida, ele está falando de um estado. Aquele que está embriagado, irmãos, ele não está atento, ele está desapercebido. Ele não tem controle, ele não tem domínio, ele não tem visão, ele não tem foco, ele não tem direção. Paulo está dizendo, vocês não são como eles. Vocês têm foco, vocês têm direção, vocês têm esperança segura, firmada. Vocês têm domínio. O Espírito está com vocês. Ele reside dentro de vocês, ele habita em vocês. Esteja alerta, esteja atento todos os dias, procurando andar de forma que agrade ao Senhor. Ele diz, vista-se da fé atuante, que ele já ensinou, do amor prestativo, que não pode faltar no nosso meio, da esperança firmada. Vista-se disso todos os dias. Vista-se disso. Procure saber se a sua fé tem sido uma fé atuante, se seu amor tem sido um amor prestativo, se a esperança da vinda de Cristo tem sido esquecida na sua mente, no seu coração. Alimente-a. Alimente-a todos os dias. Paulo diz, aconselhai-vos e edificai-vos uns aos outros com esta palavra. Verso 14. Aconselhai os indisciplinados, consolai os desanimados, amparai os fracos, tenha paciência com todos. Paulo dizendo, olha, isto não é função apenas da liderança, o crescimento espiritual da nossa igreja não é função apenas do pastoreio nem da liderança da igreja, ela é função de cada um. Aconselhai-vos, edificai-vos, consolai, amparai, animai. Vamos fazendo isso, irmãos, uns aos outros, para chegarmos juntos lá.
para não ficar ninguém no caminho. Esse é o nosso objetivo. A reunião completa dos santos irmãos. Vamos nos animar. Qual é o seu consolo? É este mundo aqui? Qual é a sua esperança? Se o seu consolo e a sua esperança está em Cristo Jesus, no reino que Ele preparou para você, você vai edificar os que te cercam, você vai consolar e amparar, você vai levantar o caído e você vai ajudá-lo a prosseguir para que chegarmos juntos. Paulo diz, além de fazer isso, cuide dos seus líderes. Verso 12, irmãos, tenham devido respeito aos que trabalham com vocês, os que lideram, sabe por quê? Tenham em grande estima. Tenham em grande estima. Por quê? Porque eles são acima de vocês, porque eles são os líderes, os pastores, os apóstolos. Não. Por causa, verso 3, do trabalho que eles realizam. O seu líder tem trabalhado para Deus, irmãos. A palavra diz, honre ele, respeite ele, tenha em grande estima, o ame. Ele preside no Senhor, ele foi comissionado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor, convocado pelo Senhor e está trabalhando para Deus. Se o seu líder está trabalhando para Deus, honre o seu líder, sirva a Deus servindo a liderança da sua igreja. E Paulo continua, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por tudo, não apague o espírito, não despreze a profecia, examine tudo. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando Paulo diz para você se alegrar sem cessar, nós já falamos sobre isso. Quando ele diz que é para você ser grato por tudo que te acontece, o pastor, no mês passado, ministrou uma palavra sobre isso. Nós não somos masoquistas, irmãos. Nós não amamos as coisas maus. Graças a Deus, aconteceu uma tragédia na minha vida. Graças a Deus eu estou enferma. Aprendemos com o pastor que não é assim. Nós louvamos e somos gratos porque cremos na providência de Deus. Nós cremos que Deus transforma a maldição em bênção. Nós cremos que Deus transforma o mal em bem. Nós cremos que Deus transforma qualquer circunstância ou nos transforma através da circunstância. Nós vivemos apesar de. Nós nos alegramos, não é nas circunstâncias. Nós nos alegramos apesar das circunstâncias, porque Deus faz com que elas contribuam para o nosso bem. E existe uma coisa importante, fundamental, para que nós nos alegremos nas circunstâncias. Chama-se confiança. Você confia em Deus? Confia na sua providência? Confia que Ele está no controle? Então se alegre em qualquer tempo. Olha o que Deus quis ensinar para Adão quando Ele diz: de toda árvore do jardim você pode comer, mas nessa aqui você não pode comer. Nessa aqui você elimina, se afasta, se distancia dela. Deus estava ensinando o princípio da confiança. Adão podia pensar: eu não estou entendendo, por quê? Não interessa por quê. Confie na minha palavra, se afaste. Irmãos, isto é ser grato, apesar das circunstâncias. Você não está entendendo, não tem problema que você não está entendendo o que está acontecendo. Você precisa confiar, você está confiando, então tá bom. Você não está vendo? Deus chega para Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão diz: eu não estou vendo, mas eu estou confiando. Eu vou ser uma bênção. Irmão, se você não está entendendo, Jesus disse para Pedro: vai no mar, pesca um peixe, tem uma moeda dentro dela, pega e paga o imposto. Pedro podia pensar: não estou entendendo nada. Jesus está ficando biruta. Pedro não questionou, ele confiou na palavra, foi lá, pescou o peixe, tirou a moeda, pagou o imposto. Você não está entendendo, não está vendo? Confie, irmãos.
Confie, Deus está no controle. Seja grato em qualquer circunstância. Seja grato nesse tempo. Seja grato, confiante na providência de Deus. Ele proverá a saída. Creia nisso nesse tempo e em qualquer tempo. Paulo diz, não apague o espírito. Como que se apaga uma chama, irmãos? Vai lá no seu fogão, tira o bujão de gás e acende a chama para você ver. Você tira a fonte de energia, a chama apaga. Ou então você coloca sobre ela algum elemento que impeça a chama. Você bota o bujão de novo, liga a chama, joga um cobertor em cima dela, joga areia em cima dela, joga água em cima dela, se ela continua acesa. Interessante, né? O versículo 19 está entre o 17 e o 20. Oração e palavra. Se você tiver oração e palavra, seu espírito está alimentado, irmãos, e essa chama vai brilhar. A gente cantava de criança, né? Essa é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Escondida no cesto não, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar, vai brilhar até a vinda de Jesus, irmãos. Como você alimenta esse espírito, por isso que Paulo diz, afasta, fuja, evita. Você não deve alimentar a carne não, irmãos. A carne por natureza, ela já é alimentada. Não dê mais comida para ela. Quer matar alguém? Não alimente. Então, não dê mais comida para a sua carne. Ela já é forte o suficiente. Dê comida para seu espírito. Alimente todo dia, entupla o seu espírito. De vitamina, de oração e Bíblia. De intimidade com Deus, de louvor. De pensar nas coisas que estão no alto. Este é o alimento que você precisa dar. E aí você não vai apagar o espírito, não. Examina tudo. Não engole qualquer coisa sem pensar, não. Examina o que você está lendo, o que você está ouvindo, de que você está se alimentando. A pessoa diz, falou de Deus, é de Deus. Tá bom não, irmãos. Você precisa estar suprido pelo Espírito para você saber o que é de Deus, quem é de Deus, o que vem de Deus. Senão, como é que você vai examinar? Como é que você vai provar? Examina para você provar. A pessoa prova, engole e aí depois examina. Nós precisamos ser zelosos com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa mente, de forma a agradar a Deus. E aí, quando você se alegra, ora, é grato, alimenta o espírito, examina tudo, evita o mal. Não tem como, né? Verso 21, o Deus de paz, vai santificar vocês completamente. Verso 23, corpo, alma e espírito. Você não... Deus olha o coração, né? Deus olha o coração, mas Deus olha o seu corpo. Deus olha a sua alma, você é um só em Cristo. Corpo, alma e espírito vão ser mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Por isso que eu digo que o assunto é um só: santidade, amor, esperança. Se você está firmado e se você está cuidando da santificação diária da sua vida, do seu amor para com o seu próximo, você está completamente preparado, se mantendo plenamente irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Você está. Nós estamos, irmãos, nos mantendo assim. Nós temos uma facilidade de oscilação muito grande, né? Nós estamos glorificando a Deus e daqui a pouco estamos entristecendo a Deus. Vamos procurar ser firmes e constantes, como Paulo está nos aconselhando.
E ele encerra: quem chamou vocês é fiel. E ele vai cumprir. Ele fará tudo o que disse. Ele espera que você faça também. Irmãos, ele espera que você faça o que ele se comprometeu conosco. Ele vai cumprir. Você tem se comprometido com ele ou você tem se comprometido com o mundo? Essas eram as recomendações finais, né? Que o autor destaca aqui. As recomendações finais que Paulo destaca e que deviam, segundo o autor, estar no nosso coração e no coração de todos os cristãos. Alegrai-vos, orai, sejam gratos, alimente o seu espírito, não despreze a palavra, examina tudo. E Deus de paz vai santificando a sua vida e preparando-se para você estar de pé diante do trono de Deus e você possa olhar, não como Deus olhou para Caim, de cabeça baixa, com o semblante caído, mas olhando firmemente para aquele que te garantiu o reino eterno. Ele diz: todos precisam de oração. Orai também por mim. Paulo não se sentiu super-herói. Os líderes da tua igreja precisam da sua oração. Oração, comunhão, cumprimentai uns aos outros com beijo santo, com ósculo santo. E a graça de Deus de Jesus esteja sobre vocês. Oração, comunhão e graça do Senhor. E nós vamos nesta caminhada, nos santificando, amando-nos uns aos outros e aguardando a promessa da segunda vinda de Cristo. Ele virá. A nossa esperança não encerra aqui. Irmãos, confie nas promessas de Deus. Segure firme nas suas mãos. João, eu gostaria de encerrar com um conselho de João. 1 João capítulo 3, verso 3. O que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem essa esperança? Cuide de si, para que Deus seja glorificado no seu corpo e no seu espírito. Amém? Vamos nos alimentar da palavra. Estaremos reunidos, louvando com os irmãos, ouvindo mais ensinamentos da palavra. É disso que precisamos, irmãos. Reunamos, estejamos juntos. À tarde teremos a reunião com as crianças. Se você pode participar, participe, que com certeza você vai ser abençoado também. À noite estaremos juntos novamente. Vamos alimentar. Não esqueça este alimento na semana, não guarde essa palavra. Não encolha as suas mãos, clame, ore, suplique, leia, invista no seu alimento espiritual. Se prepare para se encontrar com Jesus. Amém.